Olá novamente, explorador. Hoje contaremos a história como surgiu o futebol que nós conhecemos. A primeira forma de futebol praticada em diferentes civilizações antigas era bastante rudimentar e não era documentada em imagens da maneira como fazemos atualmente. As representações visuais de jogos com bola em culturas antigas geralmente são limitadas a ilustrações, artefatos ou pinturas que podem fornecer indícios sobre a prática do esporte, mas não oferecem um registro detalhado das primeiras partidas de futebol. A origem do futebol é um tema envolto em mistério e debate, uma vez que jogos semelhantes, envolvendo o uso dos pés, foram praticados em várias culturas antigas ao redor do mundo, datando de milhares de anos atrás. Não há uma única origem ou data específica para o surgimento do futebol, mas podemos rastrear suas raízes em diferentes jogos e práticas históricas. Há evidências de jogos que envolviam chutar uma bola em diversas culturas antigas. Algumas dessas culturas incluem a China, que praticava um jogo chamado Cuju durante a dinastia Han, 206 a.C. a 220 d.C. Os gregos, que jogavam um esporte chamado episquíros por volta do século IV a.C., e os romanos, que tinham um jogo chamado harpastum. Na Idade Média, jogos semelhantes ao futebol eram praticados na Inglaterra e em outros países europeus. Esses jogos costumavam ser violentos e não tinham regras padronizadas. Eles eram disputados entre aldeias ou bairros e serviam como formas de exercício, entretenimento e rivalidade local. Há relatos de reis e líderes influentes que apoiavam e jogavam variações de jogos com bola em diferentes regiões. Por exemplo, Eduardo II da Inglaterra foi relatado como um entusiasta do jogo harpastum, uma forma de futebol romano. Foi na Inglaterra, no final do século XVIII e início do século XIX, que o futebol moderno começou a tomar forma. Nesse período, várias formas de jogos de futebol eram praticadas em escolas e comunidades, cada uma com suas próprias regras locais. Em 1848, alunos da Universidade de Cambridge se reuniram para discutir e unificar as regras do futebol. Esse encontro ficou conhecido como o momento em que as regras de Cambridge foram formuladas. Embora tenha havido outros esforços para padronizar o jogo antes disso, as regras de Cambridge foram um marco importante na história do futebol moderno. As regras de Cambridge, elaboradas por alunos da Universidade de Cambridge em 1848, foram um marco importante na história do futebol, pois contribuíram para a padronização do esporte. Essas regras foram amplamente adotadas por outras escolas e clubes em toda a Inglaterra. Portanto, embora não haja uma única pessoa responsável pela criação do futebol, a Inglaterra desempenhou um papel crucial ao estabelecer as bases para o desenvolvimento e a popularização do futebol moderno, que se tornou o esporte mais popular do mundo. Agora, explorador, vamos descobrir do que era feita as primeiras bolas ou esferas, como assim chamavam nos primórdios. As primeiras esferas utilizadas em jogos que envolviam chutar uma bola variavam de acordo com a região e a cultura em questão. As bolas antigas eram feitas de materiais disponíveis na época, como couro, bexigas de animais e outros materiais naturais. Na China, há registros do jogo Cuju, que envolvia chutar uma bola em direção a um objetivo. As primeiras bolas utilizadas nesse jogo eram feitas de couro, e o interior era preenchido com materiais como cabelo humano, penas ou palha. Essas bolas eram costuradas à mão e, embora não fossem tão uniformes quanto as bolas modernas, serviam ao propósito do jogo. Na Grécia Antiga e na Roma Antiga, também existiam jogos semelhantes ao futebol, onde uma bola era chutada em direção a um alvo. As bolas utilizadas nesses jogos eram frequentemente feitas de couro ou bexigas de animais infladas, que eram amarradas para manter o ar dentro da bola.
Em algumas culturas indígenas das Américas pré-colombianas, como os maias e os astecas, foram encontrados vestígios de jogos com bolas, como o famoso jogo de pelota. As bolas usadas nessas práticas também eram feitas de borracha, extraída de árvores, e muitas vezes cobertas com uma camada de látex ou couro. As primeiras bolas não eram tão padronizadas ou uniformes como as bolas modernas, e sua forma e tamanho podiam variar de acordo com a região e o propósito do jogo. Com o tempo e o avanço da tecnologia, as bolas foram se aprimorando e se tornaram mais padronizadas e específicas para o esporte do futebol. Hoje em dia, as bolas de futebol modernas são feitas de materiais como couro sintético, poliuretano ou poliéster, com uma câmara de borracha ou látex para retenção de ar, proporcionando uma experiência mais consistente e precisa durante o jogo. E então, explorador, gostaram da história de hoje? Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Obrigado.